OAB cearense está pedindo, a gente começou o jornal, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto da OAB que está pedindo a interdição parcial de um dos presídios, porque agora mesmo, a gente vai falar sobre um assunto que exatamente com a aprovação do Marco Legal de Saneamento Básico em 2020, o modelo de PPS são parcerias público-privadas, ganhou força para o projeto de universalização do saneamento para distribuição de água e também o fim dos lixões. Como a maior parte das companhias de saneamento é estatal, são necessárias parcerias e investimentos privados para alavancar o setor. Aqui no Ceará não é diferente. Ano passado foi firmada a PPP entre a estatal CAGES e a empresa Aegea, formando a Ambiental Ceará, que vai ficar responsável pelos serviços de coleta, afastamento, tratamento de esgoto em 17 municípios das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri, aqui no Aquiraz, Horizonte, Nova Olinda e lá em Juazeiro do Norte, com previsão de expandir o número de cidades atingidas ao longo dos anos. Mais de 2,5 bilhões de reais devem ser investidos para as obras de infraestrutura. Isso aqui só de esgoto em 17 municípios, com a implantação de 2.300 quilômetros de novas redes de esgoto, 17 novas estações de tratamento de esgoto, 133 novas estações elevatórias de esgoto e mais 320 mil novas ligações de esgoto. É uma meta que até 2033, daqui a 10 anos, 90% da população tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Vamos conversar sobre esse assunto? Explicar aqui direitinho como é que vai funcionar a parceria, quais são os impactos para a população e o que é que a gente pode esperar para os próximos anos em relação a tudo isso. Estou com o presidente da CAGES, Neuri Freitas. Presidente, muito bom dia. Bom dia, Nonato. Tudo bem? Seja bem-vindo, está tudo em paz. Obrigado. Com essa PPP, a gente indaga como e quais são as responsabilidades da CAGES e da Ambiental Ceará. Tá. Bom, a responsabilidade da CAGES é total, porque o contrato que existe entre os municípios e a CAGES continua firme. A Ambiental ela vai funcionar como um parceiro prestador de serviço que vai atuar para fazer a manutenção, realizar a operação e os investimentos necessários. Mas os clientes continuarão sendo clientes da CAGES, terão as tratativas com a CAGES. E no dia a dia vai ter um parceiro, que é a Ambiental Ceará, executando os serviços, tá? Mas assim, de uma regra geral, com esse nosso modelo, não muda nada na relação entre o município e a CAGES, o cliente e a CAGES. A impressão que está com essa divisão dos investimentos entre CAGES e Ambiental é de que há uma previsão de mais eficiência para o setor. Na verdade, é uma pergunta bem objetiva. Qual é a vantagem? Bom, eu posso listar várias vantagens, mas eu vou falar uma aqui que eu entendo, uma ou duas que eu entendo ser as mais relevantes. A primeira é quando você faz uma PPP, você firma um contrato com um privado por 30 anos. Então, por exemplo, o senhor falou agora há pouco que são 17 municípios, nesse primeiro bloco já assinado. De fato, são 17 municípios. Se eu tivesse que fazer a universalização de esgoto em cada município desse, no mínimo eu teria uma licitação para cada município. Eu já não preciso ter isso. Ou seja, eu tive uma única licitação que já está pronto, já trouxe um privado para executar tudo, agora é utilizar a velocidade do privado para fazer acontecer. Então a gente vai ganhar em celeridade. Na minha visão, isso traz eficiência, tá? A mesma coisa vale para manutenção e operação. Então, eu teria que contratar uma empresa para realizar a manutenção, uma empresa para realizar operação. Eu não preciso mais fazer isso, eu já fiz a licitação, eu já tenho esse parceiro. Agora é executar, agora é só cobrança e fiscalização de um contrato realizado para fazer com que o serviço seja executado dentro do padrão de eficiência regulatória que nós exigimos na licitação. Então, isso vai trazer um benefício grande em velocidade e qualidade.
para o usuário da CAGES. Nós conversamos aqui com o presidente do Instituto Trata Brasil, que fez um levantamento sobre os indicadores de saneamento de cidades, mostrando Caucaí e Fortaleza entre as 25 piores do país nesse quesito. Como é que está a situação geral do Ceará atualmente? Bom, eu vou fazer uma consideração sobre esse indicador do Trata Brasil. Eu converso muito lá com o Trata Brasil sobre isso. Esse indicador não é bem o que parece, certo? Então, por exemplo, Fortaleza, para a água, já tem mais de 99% de cobertura. Então, se a gente observar pelo índice, eu não preciso mais investir em ampliação de água em Fortaleza. Só que o indicador do Trata Brasil aparenta que eu preciso investir, mas não é verdade. A diferença entre isso é porque eu tenho uma rede de água instalada em Fortaleza e eu tenho clientes ou usuários do município que não querem se interligar à rede de água, mas eu não preciso mais fazer investimentos. Então, o indicador do Trata Brasil, ele diz quantas pessoas estão interligadas à rede, e não se eu tenho ou não a rede, certo? Então, tem essa diferença. Por isso, eu não concordo em dizer que Fortaleza e Caucaí estão entre as piores. Na verdade, Fortaleza e Caucaí estão entre as melhores em nível de cobertura, tá? Agora, eu preciso ter o cliente interligado. Então, o que a gente vai precisar muito para essas áreas em que a gente já tem a infraestrutura instalada é um poder de convencimento para a população se interligar, tanto na rede de água quanto na rede de esgoto. E, a meu ver, Nonato, eu acho que a gente também precisa começar a pensar no país algum modelo para ajudar a população carente a pagar a conta de água e conta de esgoto. Porque hoje um grande dificultador para que as pessoas se interliguem aos sistemas de água e esgoto, principalmente de esgoto, é porque muitos não conseguem pagar, mesmo tendo uma tarifa subsidiada, mesmo tendo uma tarifa mais baixa. Então, acho que a discussão precisa ser reiniciada sobre tudo isso. E, claro, do outro lado, a gente tem que realmente expandir e fazer acontecer naqueles locais em que ainda precisamos chegar com a infraestrutura de saneamento. Já a Ambiental Ceará já terminou o trabalho de, por exemplo, estava mapeando exatamente as estações de tratamento de esgoto. Já foi feito, já concluído? Ela está no momento de operação assistida, né? Então, ela anda visitando todos os sistemas com as nossas equipes para fazer inventário, levantamento, um diagnóstico do que já precisa ser melhorado. Eles estão nos dando uma previsão de concluir esse trabalho até 2 de maio. E aí, a partir daí, eles já começariam a fazer a operação, a manutenção, também entregariam um plano de investimento para a nossa validação, e a partir da nossa validação desse plano de investimento, eles já teriam obrigação de começar obras. Ok, essa quadra invernosa que está sendo realmente boa, não vai trazer nenhuma dificuldade para escassez d'água no futuro, não, né? Pelo menos o inverno até aqui promete que os nossos recursos hídricos estejam bem acentuadamente guardados, resguardados para todo o período de verão, né? Sim, essa é a nossa expectativa e esperança. Realmente está chovendo bem. Nossa expectativa é que para esse ano, até a próxima quadra, a gente não tenha dificuldades. Pode ser que uma localidade, um município, de forma isolada, a gente tenha que ficar mais atento. Mas, de qualquer forma, aqui no Ceará, na região do semiárido, é sempre uma atenção em relação ao recurso hídrico, né? Porque a gente já tem um histórico aí de que um ano chove bem, no outro já não tanto. Então, é sempre importante a gente pensar aí no consumo responsável da água, evitando desperdícios. Enfim, a gente precisa ficar sempre atento a esse tema. Presidente, qual é o índice de desperdício da população cearense em relação a outras regiões? Bom, a gente, em relação à perda d'água, do ponto de vista de companhias de saneamento, a média no Brasil das companhias é na casa de 38%, certo? Hoje, aqui no Ceará, a gente tem mais de 40%,
e desse número, metade é relacionada à fraude. Parte é vazamento, parte é fraude. É um número que, inclusive dentro do novo modelo de marco legal, a gente vai precisar investir bastante. Só aqui na CAGES a gente tem um projeto para redução de perdas que é na ordem de 600 milhões de reais. Inclusive a gente está em discussão atualmente com o BNDES para captar um recurso, para começar a investir mais nesse problema. Isso é um problema realmente que precisa ser atacado de forma célere por todas as companhias do país, independente se público ou privada. É um tema bem difícil, bem desgastante. Ok, parabenizar aí o seu trabalho frente à CAGES, trazendo essa parceria que vai trazer também mais investimento e expectativas de melhoria de todo o sistema. Muito obrigado, presidente Neuri Freitas, pela sua participação aqui na Jangadeiro. Obrigado, eu que agradeço o espaço.